Muito boa tarde, bom fim de semana. É o regresso do debate da semana aqui na TSF e na Rádio Praia para o Porto Santo e Costa Norte da Madeira. Bem-vindos, Pedro Coelho e Miguel Silva Gouveia. Um bom ano. Bom ano igualmente Obrigado, para todos. Lionel. Pedro, bom ano para todos. Ora bem, vamos iniciar o debate da semana com um voto para o ano novo. Pedro Coelho, um desafio, um voto, um desejo. Gostaria que acontecesse em 2023. Portanto, em termos de desejo, desejo a todos, aos nossos ouvintes, um ano repleto de sucessos profissionais e pessoais, com muita saúde, esperando que esta escalada da inflação não fustigue ainda mais os orçamentos familiares e, sobretudo, um desejo também que a guerra na Ucrânia acabe e que ano de eleições regionais, que obviamente o meu partido saia vencedor neste ano, em outubro. Exato. Miguel Silva Gouveia, um desejo para 2023? Lionel, eu tinha um tema que posso Sim, já vai. falar no desejo. Sim, pode ser o desejo ou o tema, já sei. Primeiro, gostava de falar do tema, e o tema invariavelmente passa pelos efeitos da inflação. Hoje, a Organização das Nações Unidas, nomeadamente da sua estrutura para a alimentação e agricultura, veio a público referir que o preço dos alimentos atingiram níveis recorde em 2022. Também as taxas de juro Euribor estão a começar a se fazer sentir nos bolsos dos madeirenses e dos portugueses, e é importante que os governos, os executivos tomem medidas, e eu gostaria de, como tema, relevar uma medida que foi tomada pelo governo canadiano, um governo liberal do Justin Trudeau, que proibiu a venda de casas ou a compra de casas a não residentes nos próximos 2 anos, como uma forma de mitigar a subida, a escalada de preços que tem-se vindo a fazer sentir no setor imobiliário, face também à inacessibilidade do mercado para os residentes. De referir que Portugal, nomeadamente a Madeira, tem a nível de inacessibilidade, nível de custo superior até àquele que é no Canadá. Portanto, é algo que deve ficar aqui como lembrete para quem nos governa, que efetivamente é necessário medidas para proteger a habitação, um direito constitucional. Como voto para 2023, o Pedro dizia que quer que o seu partido ganhe, eu digo que quero que os madeirenses ganhem efetivamente uma democracia plena, e para cumpri-la, o que falta é precisamente uma alternância democrática num governo que já se vai desgastando há 47 anos aqui na Madeira, liderado pelo PSD, e que haja efetivamente uma alternativa de governo para que no final deste ano se cumpra a maturidade democrática também na região autónoma da Madeira. Ficam os votos dos nossos comentadores neste debate da semana de início de ano. E vamos entrar então nos temas centrais que estão previstos para o programa de hoje, nomeadamente a crise no Governo da República, um governo que passa por um dos momentos mais difíceis da sua vida, com falta de credibilidade nos seus membros e da sua ação governativa. Desde nomeações com currículos em investigação judicial, à falta de lealdade e comunicação entre os seus membros, o governo de António Costa, em 11 meses de maioria absoluta, conta com 12 demissões e permanecem dúvidas relativamente a alguns nomeados a contas com processos de investigação. O futuro continua, portanto, incerto, mas o Presidente da República já avisou que agora a responsabilidade é do Primeiro-Ministro, deixando um recado que a remodelação pecou por não inovar, defendendo que o país precisa de estabilidade e que este ano será decisivo para a estabilidade do governo e do país. Gostava que entrássemos por aqui, pela crise do Governo da República, e gostava que emitissem uma opinião como têm visto a atuação do Presidente da República e do Primeiro-Ministro. Pedro Coelho. É verdade que em 9 meses tivemos 12 demissões. Há menos de um ano atrás, os portugueses deram uma maioria confortável ao Partido Socialista, o que se esperava que António Costa governasse pelo mandato que teve do povo, e a verdade é que é um governo de casos e casinhos e que não é reformista, nada resolve, e já temos neste momento
12 demissões do elenco governativo, sejam ministros e secretários de Estado. E vamos perdendo tempo, as reformas não se fazem, o país está ingovernável. Parece-me que António Costa está refém da máquina partidária do Partido Socialista, sobretudo à ala esquerda do Partido Socialista. Casos em empresas públicas, nomeadamente em empresas que têm recebido muito dinheiro através dos nossos impostos, nomeadamente a TAP, com indenizações milionárias, saída de gestores públicos, passagens para secretários de Estado, nomeadamente a secretária de Estado do Tesouro, e, portanto, são muitas situações, pessoas ligadas ao PS, ainda recentemente tivemos o caso de uma secretária de Estado que foi secretária de Estado por 25 horas, deve ser único, isso estará certamente no currículo de António Costa, nomear uma pessoa para 25 horas, não 25 dias, mas 25 horas, e a verdade é que o Presidente da República já manifestou o seu desagrado, ainda recentemente António Costa disse que estas situações também tinha que haver uma espécie de análise preliminar quando se faziam convites, também imputando alguma responsabilidade ao Presidente da República. O Presidente da República foi claro, quem escolhe os membros do Governo é o Primeiro-Ministro, é o Governo que governa este país, sob a responsabilidade do Primeiro-Ministro, e a verdade é que tudo isto está a um caos. Ainda recentemente tivemos uma moção de censura na Assembleia da República, ontem uma iniciativa da Iniciativa Liberal, que não passou, como já se esperava, porque obviamente o PS tem maioria na Assembleia da República, mas foi com alguma surpresa que vi o voto do meu partido. Quer dizer, não se pode dizer que o país está ingovernável, não se pode dizer que há casos e casinhos, não se pode dizer que a estrutura governativa hoje é telecomandada e comandada por uma estrutura partidária que é o PS, não se pode dizer que o país está pior e depois fazer como Pôncio Pilatos e optar pela abstenção. Eu sei que podem dizer que eu não estou a ver esta estratégia que está a ser desenhada, que eu acho que há atitudes que o povo não entende, porque o povo precisa de uma alternativa democrática, precisa do PSD forte e, uma vez que a moção de censura não ia passar pelas razões que já expliquei, que era uma maioria do Partido Socialista na Assembleia da República, o PSD devia, para ser coerente com as atitudes que tem tomado e com as informações que alguns dirigentes políticos, inclusive o Presidente do Partido, tem feito, sendo coerente, deveria ter também votado favoravelmente a moção de censura, sem que, com isso, tivéssemos uma queda do governo. E, portanto... Acha que o Luís Montenegro não está preparado para governar? Não, eu acho que está, aliás, ele referia isso mesmo, que está preparado para governar. Mas absteve-se. Disse que se absteve, ou mandou, não é deputado, mandou os seus deputados absterem-se porque, em primeiro lugar, estaria o superior interesse do país e, portanto, não faria sentido ter eleições um ano depois. A verdade é que não haveria eleições porque a maioria era socialista. Agora, não se pode criticar o governo, dizer que nós somos alternativa perante 12 demissões em 9 meses, perante algumas situações que são conhecidas e só porque é de um partido diferente do nosso, nós não acompanharmos a censura que deveria ter sido feita ao Partido Socialista. Como tem visto a atuação de António Costa, por exemplo, na remodelação? Foi à máquina partidária, aliás, o António Costa está refém cada vez mais do Partido Socialista, sobretudo da ala esquerda. Repare que o antigo ministro Pedro Nuno Santos Cheio, que é o homem que se fala que o poderá suceder como secretário-geral do Partido Socialista, acha que nunca chegará para já primeiro-ministro, portanto, tendo em conta o trabalho que teve, e sobretudo o dossiê da TAP. Agora, penso que há aquele sentimento que nós temos que privilegiar a máquina, os nossos, quando nós deveríamos buscar à sociedade civil os mais competentes, os mais capazes, irmos à academia, às universidades, buscar os melhores, e foi isso que António Costa não fez. Foi buscar uma secretária de Estado que tinha a tutela da habitação e nomeou-a para ministra da habitação. Não percebo qual é a mudança, quer dizer, se ela já tinha essa tutela, não percebo porque é que agora como ministra vai ser melhor do que era como
como secretária. Aliás, uma senhora que, enquanto secretária de Estado, disse um dia que todos têm o direito a viver nas zonas mais caras do país, incluindo na capital, e cabe ao Estado dar essa hipótese. É uma boa ideia, é verdade. Agora é preciso perceber quem é que paga isso, não é? Portanto, tem o PRR Já vamos voltar, para gerir. já vamos Agora, voltar ao acho Pedro que estamos a perder uma grande oportunidade para efetivamente mudar. Já vamos voltar ao Situação Pedro calamitosa Coelho. Miguel do país Silva encontra. Gouveia, como vê esta Bom. crise do Governo da República? Leonel, antes de mais, eu gostaria só de referir, face aqui à alusão que o Pedro teve à Secretária de Estado, à ex-Secretária de Estado da Habitação, a Marina Rodrigues, e a hoje atual Ministra. Ministra da Educação, que a ideia que tenho da atual Ministra é bastante e francamente positiva, porque foi precisamente esta Ministra, enquanto Secretária de Estado, que veio à Madeira firmar e desbloqueou o processo do IRU para o Funchal, que permite que o Funchal hoje tenha financiamento para construir 202 novas habitações para os funchalenses, e presumo que o Câmara Lopes também tenha tido acesso aos fundos do IRU, pelo menos já teve a sua estratégia local de habitação aprovada e homologada pelo Como vê, Miguel, esta crise do Governo da República? Há aqui uma coisa que eu concordo, algo que eu concordo com o Pedro, que é, não é admissível que o político, se calhar mais hábil, o melhor político da sua geração, que é António Costa, Nem digas isso. o melhor político da sua geração, e não sou só eu que o digo, é francamente reconhecido por muitos dos seus colegas de bancada e adversários políticos, tenha, em condições muito complicadas, muito difíceis, governado o país durante 6 anos, passando por entendimentos com partidos que normalmente dizia-se que não faziam parte do arco da governação, nomeadamente com o Bloco de Esquerda e com o PCP, fazendo quebrar esse estigma do arco da governação, passando 6 anos a repor um conjunto de cortes e de retrocessos que tinham sido impostos ao país pela maioria PSD-CDS, neste momento, quando o país lhe outorgou uma maioria absoluta que pode fazer aquilo que as reformas que o país precisa, acaba por se deixar levar para uma situação que é incompreensível. Posso dizer que António Costa tem tudo para fazer o que o país precisa. O que é que está a falhar com António Costa? Eu penso que houve aqui Deixar andar à sombra da maioria não absoluta? é a questão de, eu acho que houve uma tentativa de António De Costa, responsabilização à conta da maioria foi o absoluta? facto de ter afirmado que isto era o último mandato e procurou trazer os seus pupilos, os eventuais sucessores, todos para dentro do governo. Essa acho que foi o grande pecado de António Costa. E depois, como sabemos, aqui na Madeira é um exemplo vivo disso. Tivemos 6 candidatos para suceder ao Alberto João Jardim e agora, neste momento, estamos novamente a viver alguns posicionamentos no pós-Miguel Albuquerque, que também afirmou que seria o último mandato a que se candidataria. Já agora é uma novidade. Isso é uma Quais são os novidade. posicionamentos? Quais são os posicionamentos? Dentro do próprio partido, já se fala de quem será o próximo candidato. O Pedro é um dos... os Pedros. O Pedro Coelho e o Pedro Calado. Pronto. Mas isso são dinâmicas normais dos partidos. Mas O que não se pode permitir é que estas dinâmicas contaminem o exercício executivo. E parece-me que foi isto que aconteceu. Pedro Coelho dizia há pouco que António Costa tem privilegiado o aparelho partidário. Concorda? Eu não digo privilegiado, até porque eu não subscrevo aquilo que diz o Pedro, que não foi buscar a academia, foi buscar a academia. Tem o António Costa e Silva, que foi quem desenhou o PRR, um académico insuspeito. Teve o Tiago Barbosa Ribeiro como Ministro da Educação, também um académico insuspeito. Teve várias pessoas, Marta Temido também, quando chegou ao governo, que entretanto saiu, foi a primeira a sair já nesta legislatura. O campo de recrutamento tem sido vasto. O que acontece Não tem sido. é que tem sido. O Presidente da República disse que Não António tem Costa sido. inovou pouco. Nestas
inovou João nestas, O nível que esperava. inovou nas Neste sucessões. governo. Das sucessões. Quando fez um governo procurando fazer uma transição para a futura liderança do Partido Socialista. E acho que isso correu mal. Correu mal, como correu mal aqui na Madeira também, a quem tentou fazer antes. As sucessões devem ficar na esfera partidária. Trazê-las para dentro do governo só cria jogos de E poder. como vê esta última remodelação que o Presidente da República disse que foi pouco inovadora? O problema a remodelação neste momento de pouco serve estar a substituir pessoa A por pessoa B quando o foco está exclusivamente nas pessoas. Neste momento está-se a discutir mais as pessoas do que discutir as políticas. E se discutíssemos as políticas e olhássemos aos resultados, aquilo que veríamos era que Portugal tem conseguido crescimentos acima do previsto, redução de dívida, melhorias e amparo a nível social, provocado também pela inflação e na saída da pandemia. O Pedro Coelho não concorda e quer intervir? Sim, é claro, todos nós sabemos, os dados são públicos. Mas eu não cheguei a acabar. Não é, Então, mas já- é, não, só para já vai a minha, Já vai a retomar. minha ideia precisamente sobre esta matéria. Aquilo que neste momento está-se a discutir são pessoas. E quando devíamos estar a discutir Mas são as pessoas que a vão discutir implementar as políticas. políticas, não é? a discutir políticas, mas estamos a discutir algo que não é da matéria. Quando se discute, como é o caso do arresto de contas da ex-secretária da Agricultura, que ficou, ao contrário do que o Pedro deu aqui a entender, ficou 25 horas no cargo, mas não foi que o António Costa a convidou para ficar 25 horas, convidou porque ela era diretora regional de pescas da região norte, agricultura, não é? da região norte, ou de pescas ou da agricultura da região norte, Uhum. e no fundo acabou por ser uma sucessão natural a secretária Mas de não se Estado avaliou bem o... da Agricultura. Quando se está a falar de contas do marido, em que ela acaba por apanhar por tabela, e é bom não esquecer que o que precipitou a saída desta secretária de Estado foram afirmações do Presidente da República, porque o António Costa esteve ontem na moção de censura do governo na Assembleia da República a defender a continuidade da secretária de Estado da Agricultura. Só que após esta defesa, sai o Presidente da República com uma afirmação, já o tinha feito em relação à Marta Temido, já o tinha feito noutras circunstâncias e tem estado sistematicamente a cometer algum tipo de ingerências com o seu verbo, neste caso com a sua intervenção no governo. Portanto, na prática, que ele não tem... neste momento, qualquer pessoa que seja lá... Mas é ele que faz a promulgação, ele não tem legitimidade? Então, se ele promulga, se tem alguma coisa a dizer, diz antes. Não é depois de promulgar. Mas como é que ele sabe? Não é 24 horas depois de promulgar que vem dizer que não há ali um ónus político sobre o governo. Quem deve analisar se há ónus político é o chefe de governo, Pedro Coelho. não é o Presidente da República. Eu acho que este mapa cor-de-rosa, ou este cenário cor-de-rosa que o Miguel está a pintar, não existe. Aliás, os indicadores que nós temos e que são públicos é que Portugal hoje está na cauda da Europa em muitos indicadores. Aliás, em alguns deles já foi ultrapassado pela Roménia. O Miguel fala de uma secretária de Estado que foi secretária de Estado durante 25 horas, diz que a senhora é capaz e é competente, eu acredito que seja capaz e competente, mas por acaso o marido foi presidente de Câmara e por acaso a Câmara era socialista, quer dizer, tudo muito, muito normal. Depois também a senhora secretária de Estado, hoje ministra da Habitação, pode ser uma pessoa competente, não discuto isso, mas é uma senhora, é nova, isso aplaude-se, mas o currículo é sair da universidade, fui adjunta do ministro, foi chefe de gabinete do ministro. Com que idade é que foste deputado, Pedro? Com que idade é que foste deputado, Fui Pedro? assessora jurídica. Qual foi a idade que entraste no Parlamento? Do grupo parlamentar do PIB. Com que idade é que foste deputado? E hoje é ministra da Pedro, Habitação. que idade é que foste O deputado? Miguel quer comparar o exercício do cargo de deputado, e eu fui deputado, salvo erro, com 33 anos, com o cargo de Ministro da Habitação de Portugal, com uma senhora que tem 38 anos, cujo currículo se conhece, é esta, ser assessora de adjunta de... Secretária de Estado. Enquanto Secretária de Estado veio ao Funchal e assinou com o Funchal, Miguel, com outras ela tem que fazer algum trabalho. municípios, Ela tem que fazer algum assinou protocolos que vão permitir... Senhor, falei com a senhora, o que está agora em causa, e podemos falar agora numa situação importante, e as pessoas podem... Claro, Estamos a discutir novamente pessoas. agora o importante nisto é, como é que isto é importante que as pessoas percebam, algumas podem não compreender, é como é que trazemos os melhores para a política.
Como é que vamos, a sociedade civil, buscar os mais capazes, os mais competentes? Será que, por exemplo, um alto quadro de uma empresa, engenheiro, arquiteto, alguém que tenha a sua vida empresarial, pode dar um pouco de si à causa pública? Pode. Mas é preciso termos a consciência que os vencimentos dos titulares de cargos públicos muitas vezes são inferiores àqueles vencimentos que essas pessoas capazes e competentes têm na sua vida privada. Claro que nenhum deles, nenhum sociedade. membro do governo ganha mais de 30.000 euros por mês como a senhora da TAP, com certeza. Sim, isso foi uma vergonha, é mais uma Com certeza. vergonha. A senhora não fala. 25.000 Alexandre Não. Reis, mas a Presidente ganha mais. A Presidente ganha mais. Isso também foi. Claro. Repare que o governo de Passos Coelho quis privatizar a TAP. Devíamos ter feito. António Costa. Como privatizou a REN. António Costa Privatizou a REN e a volta EDP. novamente a Para os nacionalizar a TAP e os portugueses já puseram E os dividendos. 3,2 milhões Mas o que eu de euros. venho a dizer é que há um recrutamento mais limitado devido aos vencimentos dos cargos públicos. Eu acho que para nós termos os melhores temos que pagar em consonância com a capacidade Os cargos dessas pessoas. públicos são mal A remunerados. política hoje pode não ser atrativa para algumas pessoas. Lembram que, por exemplo, há uns anos atrás, nos governos do professor Cavaco Silva, nós tínhamos pessoas da academia, nós tínhamos pessoas do meio empresarial, era importante ter pessoas fora dos partidos políticos que dessem o seu contributo. António Costa fechou-se muito na sua bolha partidária e está a pagar por isso. E obviamente que Pedro Nuno Santos, percebendo isso, saiu de ministro, já devia ter saído há mais tempo, no mercado da TAP. Agora, Pedro Nuno Santos poderá dizer o que entender, já não faz parte do secretariado do PS. Agora, é efetivamente uma pena, enquanto português, vamos estar novamente com estes casos, o país está um ano parado e tínhamos todas as condições. Pedro Coelho, Miguel Silva Gouveia, governo de maioria absoluta. Falou de políticas para valorizar o currículo das pessoas, ao fim e ao cabo, o trabalho das pessoas. Em relação a João Galamba, o que é que acha em relação às políticas que têm acontecido com algumas polémicas que suscitaram investigação no caso do lítio e do hidrogênio verde? São as políticas que ele desenvolveu. Não são políticas, são investigações que estão em curso, como aqui na Madeira É também resultado das políticas dele. É temos resultado das políticos que têm políticas dele. investigações em curso. Mas acha O que Presidente do voltou... Governo tem uma investigação em curso e é público. Há um contrato do FEIR que está neste momento com uma investigação em curso pelo Ministério Público aqui na Madeira. É público. Mas isso o que é que quer dizer? Quer dizer que o Presidente do Governo tem que sair até terminar a investigação. Aconteceu o caso concreto com o Miguel Alves, secretário adjunto do Primeiro-Ministro, que teve que sair porque, entretanto, tornou-se arguido. Não, mas não é obrigatório sair por se tornar arguido. Não é obrigatório. Então, pergunta se faz sentido. Efetivamente pode ter os seus direitos civis. E é um risco, não é um risco, não é um momento. risco contratar uma pessoa ou convocar uma pessoa que está a ser investigada? Isso é sempre um risco. Qualquer pessoa hoje em dia pode ser investigada, basta que hajam denúncias. E o que há mais de norte a sul neste momento, e ilhas, são denúncias. São denúncias algumas até... Não, a Procuradoria da República confirmou que está a investigar... Qualquer denúncia tem que ser investigada. Qualquer denúncia. Se neste momento entrar uma denúncia contra a Câmara de Lobos no Ministério Público, tem que ser investigada. Tem que ser investigada, qualquer uma. Sim. Agora, isso não pode ser critério para afastar as pessoas de cargos públicos, ou de cargos políticos, ou de uma participação cívica. Não pode ser critério. Que haja em condenação, em casos transitados em julgado, algum tipo de coartar dos direitos civis, aí é admissível porque a própria lei... O Presidente da República veio dizer que era uma limitação política. Mas o Presidente da República cá está, passa sempre juízes de valor, na altura em que deve ser um garante de estabilidade, é um dos que mais provoca instabilidade. Mas há outra coisa que o Presidente da República também diz. É que, apesar de considerar que neste momento o Governo precisa de encontrar um novo rumo, precisa de criar condições para fazer de 2023 um ano de viragem nesta legislatura, ao mesmo tempo que diz isto, também diz que a alternativa a este governo, a oposição, o PSD, não tem ou não encontra
competências para fazer um bom trabalho. Que a oposição nesse não está aspecto. preparada ainda. Não está preparada. Portanto, se acham que estes quadros que tivemos aqui a falar não estão preparados, imaginem aqueles que o PSD tem para oferecer ao país, quando o próprio Presidente da República, que é militante do PSD, diz que o PSD não tem quadros com competência para se fazer Pedro substituir. Não, eu acho Ao- que, ao contrário do Miguel, eu ao acho que um dos PS. maiores aliados de António Costa é Marcelo Rebelo de Sousa. Tem sido desde o seu primeiro mandato. Obviamente agora, perante estas nomeações, tem que dizer alguma coisa e obviamente tem que pôr ordem na casa, mas Marcelo Rebelo de Sousa Não tem foi sido isso. um apoiante, vai lá, ativo de António Costa. Pelo menos é isso que eu tenho Acha que visto. Marcelo Rebelo de Sousa Sobre- deveria admitir o sobre governo? É outra isso? questão, e respondendo ao Deveria Miguel, dissolver a Assembleia da República? não, É essa a sua opinião? não, mas repara uma coisa. O meu partido, salvo erro, nas últimas eleições da Assembleia da República, disse que só aceitava candidatos a deputados desde que não fossem em processos, não fossem arguídos. Obviamente denúncias existem, investigações existem, mas quando se passasse a situação de arguído, foi uma questão de prudência, porque mais tarde poderíamos ter problemas, na situação de arguído não era elegível para lá para ser candidato a deputado. Quem é que o PSD apoiou PSD na Câmara do Porto? O PSD, Quem é que o PSD estou a apoiou na falar, Câmara do estou a Porto? falar na lista de deputados da Assembleia da República. Foi Moreira, era arguído num foi caso esse, da foi CELTI. foi esse. Arguídos podem ser praticamente todos os titulares de cargos O meu Gouveia, foi esse o procedimento que na altura o António Mas não Costa faz fez. sentido para a credibilidade Rui do governo, Rio, não é? não faz sentido. Não sei se faz sentido Pergunto, ou não. pergunto. Não sei Agora, se faz sentido ou não. Isso, o que acaba é por permitir que se faça política com denúncias no Ministério Público, que se judicialize a política, procurando criar casos, porque para abrir uma investigação basta que haja uma denúncia. E aquilo que temos assistido nos últimos meses são situações que são investigadas pelos jornais, que na prática nenhuma daquelas pessoas está condenada ou foi culpada. Mas, Só investigações estão em curso. resultaram em demissões. Resultaram em demissões. Porque As pessoas precisamente admitiram por que não estavam confortáveis e por demitiram. por estar a resultar. Não vamos é que se criticar o insiste. trabalho da comunicação social nesse aspecto. Não é criticar. A comunicação Só- social faz o seu trabalho. O que deve de existir é, se há a garantia de que a consciência daquelas pessoas são inocentes e que têm consciência tranquila e conseguem desempenhar um bom trabalho para as funções que são... Mas a consciência não estava são tranquila, nomeadas. pelos vistos. Não estava tranquila. No passado Mas, ó, houve essa tentativa de António Costa, e o António Costa sempre foi muito hábil, até segurou, toda a gente se Sim, lembra do o Eduardo Cabrita, por exemplo. segurou o Eduardo Cabrita mais de 2 anos, manteve-o. Agora mudou, bem, e teve uma inflexão, mas e está neste momento à mercê de tudo aquilo que possa surgir na comunicação social, seja no caso do secretário de Estado do Ambiente, que agora parece que é o novo que está debaixo de fogo, seja no caso do João Cravinho, também o João Gomes Cravinho, ministro, que também está debaixo de fogo, seja no caso do ministro das Finanças, o Fernando Medina, que também está debaixo de fogo por causa do caso da TAP. Neste momento, o melhor que António Costa tinha a fazer era fazer se calhar fazer uma pausa, fazer uma remodelação do governo de largo espectro, porque neste momento estão todos debaixo de fogo. E isto é que vai acabar por ser uma morte lenta do António governo. Costa deveria fazer Não uma pode remodelação completa, mais inovadora, conforme disse Marcelo Rebelo de Tem de Sousa. ser uma remodelação, neste momento, deveria pensar numa remodelação a fundo, para que possa fazer as reformas estruturais que o país precisa. Não podemos perder mais tempo a discutir pessoas e devemos estar a implementar políticas. Mas só gostava de dizer uma coisa aqui, quando O governo da República desta forma, que, Miguel, o governo da República desta forma está ferido de credibilidade. claro. não está ferido de credibilidade. Neste momento não é o governo. Há um ataque pessoa a pessoa. Isto é um ataque homem a homem, ou mulher a mulher. Mas não Neste são pessoas caso, do governo. não são, as pessoas não são do governo. O governo tem nomeados, as pessoas entram e saem. Tá bem, mas não são Aliás, secretários de Estado, não são ministros. Alguns deles são secretários de Estado, alguns saem porque não estão para ver a sua vida exposta em público. A mim custou-me ver ontem o marido da ex-secretária de Estado da Agricultura sair a público com a sua vida devassada e tentar de alguma forma proteger a mulher de algo que não tem nada a ver com ela. Ela não é arguida de processo nenhum, ela não está a ser investigada de processo nenhum. O marido está. Miguel, E ela tem
ela tem Miguel. sido, Miguel. neste caso, foi vítima Miguel, do casamento. vamos por partes para perceber o seguinte. Ela deveria ter dito isso à Ministra da Agricultura ou não? Não sei se disse, Oh, não disse. Ela deveria dizer, Isso, ela deveria dizer. Normalmente, quem sai de um cargo de nomeação, como foi o caso, e entra noutra nomeação, assume-se que a pessoa tem, não tem problemas de maior. Isso tem acontecido. Aliás, aqui na Madeira, nós tivemos uma pessoa, temos imensa gente a sair de empresas públicas na Madeira, da Associação de Promoção da Madeira, acaso para perguntar e pedir que a comunicação social aqui na Madeira também faça aquilo que a comunicação social do continente faz, mas aqui, na nossa ilha. Perguntar se quem saiu recebeu indenização, se quem saiu do IDE, ou da Proteção Civil, ou do Cesarama, ou do IDR, ou do IHM, ou do IA Saúde, se recebeu indenização, ou se foi colocado noutro local de nomeação política no aparelho do Estado Regional, se as indenizações que são oferecidas a empresas públicas em acordos extrajudiciais, ou a empresas privadas em acordos extrajudiciais, também são legítimas, e quanto é que esse dinheiro é pago? Porque eu só estou a dizer que aqui na Madeira também temos casos que são muito semelhantes, só que não há escrutínio. Faça um escrutínio. Miguel, isso não existe. Não existe adjudicações a familiares na Madeira, não existe licenciamentos de entidades públicas. Se existe, faz uma denúncia. Se tu dizes que existe. Mas fazer uma denúncia a quem? Tu que falaste há bocadinho ao Ministério Público. Nós há pouco estávamos a falar que a comunicação social deve fazer o seu trabalho. Faça o seu trabalho aqui. Não, mas tu também podes fazer. Tu todas as semanas. Dás tiros de pólvora sem a Não, todas as semanas nós fazemos declarações de voto. Todas as semanas na Câmara, por exemplo, nós identificamos situações que estão feridas de ilegalidade. Muitas situações aqui na Madeira têm acontecido acordos extrajudiciais, que parece que é um novo expediente para transferir recursos públicos das entidades públicas agora para na Madeira. Parece que o Governo da Madeira é que está mal. Mas não se pode falar, ok? Mas isso é o que tem imperado aqui na região. É isso. Quando se fala da Madeira não se pode. Parece que o tema tábua foi proibido. Mas fala-se da Madeira. Não sei que ninguém na Madeira foi exonerado dos seus cargos, recebeu indenização. Miguel, é isso que estás a dizer? Miguel, é o seguinte. Ninguém na Madeira recebeu indenização. Vou-te dar um exemplo. Se há uma pessoa que é nomeada para um determinado cargo durante 3 anos, se é exonerado, tem direito a receber o valor da remuneração que receberia até ao final do seu mandato, desde que não vá para uma empresa pública. Ou seja, se é diretor A de uma determinada secretaria, se for para outra secretaria, não pode receber. Não encontras casos desses aqui. Não conheces nenhum. Tenho recebido indenização. Agora, a questão que se coloca é o seguinte. Há uns anos atrás havia políticos, e bem, que, não sendo responsáveis por uma queda de uma ponte, demitiram-se. Porque assumiram a sua responsabilidade política. Infelizmente hoje, Jorge Coelho, socialista, não está entre nós. Agora, falemos dessa Secretária de Estado. Essa Secretária de Estado tinha a obrigação, porque este caso é conhecido desde março de 2022, o marido, Presidente da Câmara de Vinhais, a Secretária de Estado tinha a obrigação de dizer, quando foi convidado para a Sra. Ministra, de dizer, olha, obrigado pelo convite, mas eu tenho este problema. Eu tenho contas arrestadas, o meu marido teve uma situação que neste momento é arguído e está em investigação judicial. Ela tinha essa obrigação. O dinheiro pode não ser dela. A responsabilidade pode ser toda do marido, se é que existe. Agora, estava na conta dela. Uma conta conjunta, os dois têm acesso ao saldo da conta. Ela não pode dizer que não estava lá dinheiro a mais. Ou pelo menos perguntar ao marido qual é a origem daquele dinheiro. Portanto, a falha aqui foi a pessoa que foi convidada devia dizer: eu não posso, porque posso causar problemas. Sou Miguel ou eu? Miguel, na altura, enquanto Presidente da Câmara. Eu, enquanto Presidente da Câmara, se convido uma pessoa, essa pessoa deve dizer se tem algum problema com as finanças, se está insolvente, se tem um problema que possa causar danos ao exercício do Mas o que é política americana? É isso? Não, deve dizer. É uma política americana. Os americanos têm, antes, nas primárias, para ser candidato, até os casos extraconjugais, filhos fora do casamento, até isso. Miguel, não queres trazer isso para estamos a falar de danos, estamos a falar de danos em pessoas, situações que tinham na sua vida, porque não podes ser insolvente, na sua vida pública, não podes ter um problema em ser insolvente, não podes ter uma empresa. Olha, para já ser insolvente não pode ser candidato. É um dos impedimentos. É uma das regras. É uma das regras.
E bem, e bem. Por acaso ainda bem. Vamos a outro caso. Lembra-te Vamos a daquilo outro que caso. tu disseste ainda há pouco que o PSD não teve nas suas listas candidatos, É uma das exigências do Presidente tentar. mas então não foi cumprido por toda a gente. Vamos Podemos a ir a outro outro caso. Não sei se o Miguel Gouveia queres particularizar essa acusação. Fala, mas Não vou particularizar porque são Não vai. pessoas com quem eu tenho relações portanto, pessoais e de amizade Pronto. e não E em vou falar. relação Mas ao- só para o Pedro sabe. E em relação à administradora da TAP, que depois foi para a administração da NAV e depois para a Secretária de Estado do Tesouro, Alexandre Reis, Miguel Gouveia, como vê esse processo? Não, esse processo, na verdade, é imoral e parece-me que há também um potencial para a ilegalidade. Porque ela tem direito a receber os salários todos até o final da Comissão de aquilo que Serviços estava da dizendo há TAP, pouco, mas, desde não vá para uma empresa pública, desde não vá, mas- Mas teria ela, direito a receber mas ela e renunciou, eventualmente. mas se Não, ela ela renunciou, ela não renunciou, senão não tinha direito a receber o nada. primeiro comunicado da TAP diz que renunciou. Não, mas depois já. E a CMVM. sim, mas já veio corrigir. E admite-se que a comunicado da administração, O comunicado da TAP não foi ela que redigiu. mas Alexandre admite-se Reis, que a foi a administração erra assim dessa forma. Pois isso é preciso tirar tirar essas ilações. E não sei se E os novos Se- ministros, se- será que estão a tirar essas ilações? Há eventualmente eu espero Há que sim. pouco, nesta sexta-feira à tarde, Fernando Medina dizia que não concordava da forma como o processo correu em relação à administração da TAP. Mas, no entanto, ninguém toma posições em relação à administração da TAP. Não, pois a administração da TAP foi nomeada pelo governo bem recentemente e Mas, esteve aqui na Madeira e também tem uma comissão de serviço. A administradora da TAP esteve cá. Tanto quanto me parece, aqui houve incompatibilidades entre as duas administradoras, que era a presidente do Conselho de Administração e a então vogal Alexandra Reis. Parece que E houve essa uma sucessão- houve e uma essa- incompatibilidade e e ela a- sai. E essa Ele sucessão, sai. digamos, de convites é normal, com esse currículo, digamos? Se calhar não houve. É só sabendo daquilo que se passou. Porque ela ir para a nave tendo uma relação também com a própria TAP, há ali. Miguel, qualquer deixa-me coisa que só não- aprofundar esta questão, que é um caso realmente que não tem assim muita lógica do meu ponto de vista. Não, mas falando de. Que é sabe, ainda a há pouco, comissão- ela eventualmente poderia receber o diferencial do que ganhava na TAP para o que foi receber. Mas, Pois, na nave. mas essas só isso é que explicações, se ela não se dá bem que é presidente do Conselho de Administração da TAP, vai para a nave. Não, ela não vai por sua Sim, iniciativa. sim. Mas sabendo que ela recebe uma indenização indevida agora, Não percebe-se sabes se é indevida. que não se entende que o Se a presidente. indenização Espera, foi na diferença não de se- salários de um para o outro, porque o que se diz é que Claro. ela, ela não se entende. ela queria 1,5 milhão. Bem. Tinha pedido 1,5 milhão. E depois acabou nos 500 mil. Miguel e Pedro, há falta de informação sobre isso. E os partidos políticos querem que a senhora vá à Assembleia da República prestar esclarecimentos. No entanto, o PS não quer. Porquê? É preciso perceber o que é que está. Alexandra Reis. Não ouvi os argumentos do Alexandra PS. Reis não está. A verdade é que ela neste momento não é uma. Ainda não prestou declarações. Não prestou declarações. os Não é. Sei que quem fez a análise jurídica. E o PS não do processo concorda que ela vá está prestar a declarações. rever o processo. Está a rever o processo indenizatório, que é isso que está em causa. Está a rever e parece que pode haver ali alguma margem para correção daqueles valores. E ela Mas não era ela normal sempre- que ela fosse à Assembleia da República prestar declarações, como Sim. foi nesta sexta-feira o Se calhar Fernando ela Medina. estaria- se calhar ela estaria disponível para o efeito. Há de certeza de existir alguma O que é motivação. que se estará a algum esconder? motivo. Não sei. O que não se percebe nisto tudo, nesta governação. Estará a se esconder alguma coisa? Tem a ver com o seguinte. Se calhar para proteger a própria senhora, porque Claro. neste momento. Mas é o aquilo- interesse público que está em aquilo- questão. São Não, o 500 mil interesse- euros que está em questão. o interesse E é o público, interesse público. interesse público, se há algum crime, o Ministério Público já abriu uma investigação sobre Mas a Assembleia da República também pode fiscalizar as ações do governo. Sim, do governo, mas a senhora já não está no governo. Não, mas estava no governo. Sim, mas já não está. E ações foram tomadas Ah. pelo governo e alguns ministros ainda estão no ativo. Agora, o que Fernando curioso- Medina, já não está no depois de um requerimento protestativo, Fernando Medina foi à Assembleia da República prestar declarações. Falta Alexandra Reis, por exemplo.
Mas o PS Então, não mas se o principal responsável, se o Ministro das Finanças vai prestar declarações, porque é que é preciso? Se o Presidente do Governo vem aqui, regional, vem prestar declarações, porque é que é preciso ouvir o Diretor Regional ou o Diretor de Estou Serviço? de facto, porque o Miguel, como sabemos todos, é um militante recente do Partido Socialista. E ele consegue defender o Partido Socialista como muitos militantes, com muitos anos de militância, não conseguem. Dou-te os meus parabéns por isso. Não estou a defender Agora, o partido, estou a defender as a pessoas. questão, Leonardo, Estou a é o defender. seguinte. É preciso que as pessoas Sabe-se sejam tratadas com eu dignidade. vou- Se o Ministro já foi lá responder sobre aquele assunto, mas o ministro, porquê é que é preciso mas o ministro expor uma pessoa que já não sequer está na política? é preciso para esclarecer. Está a ser investigada. Está a ser Miguel. investigada pelo Ministério Público. Oh. Não é ela, é o caso, está a ser investigado. Mas Os advogados estão a tratar do processo. Ela vai Miguel. para lá acrescentar o quê? A Miguel. não ser lenha para a fogueira, que é aquilo que o PSD Leonardo pretende, Freitas que é... e ouvintes. Eu pergunto, a pergunta que eu faço é o seguinte: essa senhora saiu da TAP porque incompatibilizou-se com a presidente da TAP. Sai para a NAV, que é uma entidade que tem relações com a TAP. E depois vai para a Secretaria de Estado do Tesouro, quando hoje Fernando Medina disse, na Assembleia da República, que só falou uma vez com uma senhora. Então eu pergunto, como é que o Ministro das Finanças convida uma pessoa para a sua Secretaria de Estado do Tesouro, uma Secretaria de Estado importante, quando só falou uma vez com essa senhora? Porquê é que essa senhora foi Secretária de Estado, quando, sob a responsabilidade do Ministro, que é compete fazer o convite, só que falou uma vez com a senhora? Não achas isto muito estranho? Só o Fernando Medina pode explicar. E se Vamos o Fernando convidá-lo para Medina, vir aqui à TSF e se o explicar. Fernando Medina predispôs a falar à Assembleia da República, se o líder predispôs a falar, isto não acontece muitas vezes, o líder foi lá, explicou. Não, que é Miguel, que E é- ele não foi- sei se ele predispôs, Miguel, foi obrigado. foi Para no- que foi se no- Foi na levantar. sequência do requerimento putestativo. Foi obrigado. Foi na sequência do Exatamente. requerimento putestativo. Exatamente. lá foi. Foi. Obrigado. Não, foi da sua livre vontade. Não foi da sua Foi? livre vontade. Há outros que inventam doenças. Ele não, foi. Mas está muito mal. Mas esta situação tem vindo a abalar, enfim, a credibilidade do governo, a credibilidade do sistema democrático português. O país vai sofrer com isto? Sim, já está a sofrer. O país está parado há muito tempo. Temos o PRR para cumprir, temos as reformas para fazer, temos a revisão constitucional em cima da mesa, com vários partidos que já apresentaram projetos na Assembleia da República. A última foi em 2005, reformas importantes, estruturantes. Não e acho que nessa seja. linha, o país está diferente do que estava há 20 anos atrás, é preciso se Não acho que seja modernizar, crescer, e como disse ainda há pouco, estamos na cauda da Europa, e a verdade é esta. António Costa, o povo português, deu todas as condições para termos um governo estável, um governo que fizesse crescer o país. E a Portanto, na sua opinião, vai sofrer com isto. Já está a sofrer. Miguel Silva Gouveia. Não, neste momento eu acho que discordo em absoluto com aquilo que disse aqui o Pedro. Na verdade, a Comissão para a Revisão Constitucional foi aprovada esta semana. O Parlamento continua em funções, como estamos a ver, com o voto de uma moção de censura. O próprio PSD reconhece que o país e o governo têm capacidade para continuar a Portanto, funcionar, porque está não tudo contra normal. Tudo bem. abster-se. Está tudo normal. O que é necessário é estancar esta hemorragia de quadros que o governo tem vindo a manter, e aí acho que era necessário A ter tal remodelação mais uma profunda. regulação mais profunda que Ora bem, A permita. revisão constitucional é uma das novidades políticas para este ano. A revisão constitucional, que, a última que aconteceu, data de 2004, e que o PS já veio dizer que defende não uma revisão, mas duas revisões, deixando as questões da autonomia para mais tarde. Pergunto, Pedro Coelho, em relação à grande aspiração das regiões autónomas que solicitam uma revisão constitucional para diversas áreas, esta decisão do PS não concordar, deixando que o tema autonomias fique para mais tarde, isto, do seu ponto de vista, representa o quê? Isto só prova aquilo que o Partido Social Democrata aqui na Madeira tem dito, é que é efetivamente o Partido Autonomista. E o PS não é. Aliás, nós tivemos acesso a um documento da Assembleia da República, onde a Assembleia tem a oportunidade de dar parecer sobre os diferentes projetos de diferentes partidos de revisão, projetos de revisão constitucional, e o PS não apresentou nenhum projeto de revisão constitucional. Portanto, o PS quer fazer a duas velocidades, o que se pode fazer a uma, e não há uma palavra
sobre a autonomia, sobre os problemas que nos afligem. É mau, aliás, vários partidos apresentaram, o Bloco de Esquerda, o PSD, a Iniciativa Liberal, e é importante que essa revisão se faça. Sabemos que temos de ter 2/3 dos deputados que aprovem, terá que haver sempre um entendimento entre o PSD e o PS, que são os dois maiores partidos. Agora, o PS, ao pôr a autonomia de lado, não vai ajudar certamente a Madeira. Há matérias que têm que ser resolvidas, nomeadamente a extinção do cargo de representante da República. A Madeira não é uma colónia de Portugal, a Madeira faz parte de Portugal, e o Governo Regional tem falado nisso, e o nosso partido tem falado disso desde a primeira hora. Essa é uma questão importante. Tem falado na questão do sistema fiscal próprio, que nenhum partido, aliás, dos projetos de revisão constitucional, nenhum partido foi tão longe. É importante porque nós temos aquela limitação no âmbito da lei das finanças das autónomas, onde só podemos reduzir em 30%, nos termos da lei, leia-se a Assembleia da República, a redução dos impostos. É importante nós termos um sistema fiscal próprio, gerir a nossa terra dentro do quadro da nação portuguesa, mas obviamente isso é importante, mas somos uma região ultraperiférica e, portanto, teríamos que ter esse instrumento financeiro e económico que nós não temos. A questão também da gestão do mar, da zona marítima, a questão também de, na Constituição, estar já definido que os encargos com a saúde e com a educação, sobretudo esses, sejam suportados pelo orçamento do Estado, como é feito, por exemplo, em Braga, em Bragança, em Lisboa, no Algarve. É importante que o Estado também suporte esses custos com essas funções, nomeadamente a saúde, a segurança social, a habitação e a educação, e sublinho a ausência do Partido Socialista de lá e de cá em não ter Miguel Silva Gouveia, esta não seria uma relativamente boa às oportunidade autarquias. para a revisão das autonomias na Constituição? Bom, na verdade, as revisões constitucionais, quando são assim agendadas em cima do joelho, como foi esta, pelo Chega, e um conjunto de partidos apresentaram algumas propostas, algumas até assim um bocado desenraizadas, normalmente não chegamos a um bom porto, não temos aqui uma boa solução. E se havia condições para chegar a um entendimento que fosse consensual, era na antiga configuração da Assembleia da República, onde existiam várias sensibilidades, e aí sim podíamos chegar a um consenso que fosse equidistante e que garantia. Mas o consenso é PS-PSD. Neste momento, o consenso é PS-PSD. E já era no E passado. aquilo que eu ouço daqui da Madeira, e isto foi promovido pelo Chega, e foi assumido pelo PS como ou aproveitar para alterar aqui algumas questões, nomeadamente dos metadados e na área da saúde, muito quase como consequência daquilo que vivemos na pandemia e das dúvidas que foram levantadas nos estados de emergência. Mas porque é que as autonomias não são integradas? Aquilo que o Pedro aqui falou sobre as autonomias tem vindo a ser uma discussão bastante acesa aqui na Madeira, quase que a dar a entender que a autonomia que nós temos não é suficiente. Não é? Que é preciso mais. É. E eu hoje ouvia o líder do grupo parlamentar do PSD a dizer que esta revisão constitucional pode provocar uma cisão entre a região autónoma e o resto do país. Mas será que, passados tantos anos, tendo um estatuto político-administrativo que nos configura certos poderes, Não é respeitar. será que nós, em vez de reclamarmos, não vamos olhar para o estatuto político-administrativo e ver o que é que podemos fazer? Se não é cumprir, Estamos a pedir mais jurisdição sobre o mar, competências sobre o mar, mas não sequer conseguimos fazer as competências, exercer as competências de fiscalização que temos em terra. Mas a sua fiscalização está em causa. Não sequer queremos alterar a fiscalidade na Madeira, ter um sistema fiscal próprio, mas nem sequer usamos a prerrogativa do Estatuto Político Administrativo que nos permite aumentar as margens de redução dos impostos aqui na Madeira, nomeadamente em sede de IVA, de IRS e de IRC. Temos a questão do representante da República, que parece-me que é uma não questão. Estamos a falar de uma pessoa
E É uma em relação às despesas na saúde e na educação? É uma pessoa. Mas Isso, isso é uma questão. As despesas de saúde e educação são matérias que devem ser debatidas no Orçamento de Estado. E não nesta sede, neste fórum de revisão Não deve constitucional. ficar plasmado na Constituição, é isso? Já está plasmado na Constituição quais são Mas- as competências e quais são os direitos que nós temos, nomeadamente em termos financeiros. E está previsto na Lei das Finanças Regionais também um conjunto de dotações financeiras a crescer. Temos mais um àquelas minuto. que nós- Temos mais um minuto. àquelas. Agora, quando eu ouço este sistemático ameaçar do PSD com cisões com a República, quase que dizer vocês que agarrem-me senão vamos pedir independência. Eu lembro que o atual Estatuto Político-Administrativo prevê referendos regionais. Façam um referendo regional sobre essas matérias. São matérias de interesse específico. Enquadram-se com o artigo 9 do EPARAM, do Estatuto Político-Administrativo. Façam um referendo e deixem que os madeirenses Pedro Coelho, sobre a Madeira ainda não aproveita os meios que tem. A Madeira aproveita os meios que tem. Quando falamos no sistema fiscal próprio, falamos no conjunto de situações que A disponibilidade do nós... estatuto ainda não está esgotada. Pedro. Mas a situação económica hoje da Madeira não é a mesma do que era há 10 anos atrás. A Madeira no passado já esgotou essa capacidade de 30%. Hoje não pode, tendo em conta a situação financeira que nós hoje estamos a viver. Nós somos responsáveis. Agora, não é só isso que está em causa. Por não escutar agora esse diferencial, não quer dizer que não vai escutar no futuro e não quer dizer que mais para a frente até não queira mais, até 30% até pode ser pouco agora. Estás a E dizer que tenho falta o direito, dinheiro à Madeira? E tenho o direito. Vão construir um estádio em Câmara de tenho Lobos o e fazer direito. túneis de um chale a outro. Estás-me a dizer que falta dinheiro à Madeira? Bom, já estás a falar de futebol e de túneis e estás a pôr a cabeça no buraco. Como é que vem o Cristiano Ronaldo na Arábia? Eu 15 vejo bem, segundos, pá, 15 segundos, Ronaldo 15 é o segundos. português mais conhecido do mundo. Espero que a Madeira também venha a ganhar com isso, como tem ganho até agora. Ele fez bem, Eu acho que sim. em vez de ficar pela Europa. Sim, acho Fez que fez bem. bem. Foi uma decisão dele. Como disse ainda há pouco, é o português mais conhecido do mundo, é madeirense, por sinal. E vai levar E o nome da essa- das Arábias. Exatamente. Vai levar o nome das Arábias. Miguel Silva Gouveia, como vê Ronaldo na Arábia Saudita? Como adepto de futebol, preferia continuar a vê-lo nos grandes campeonatos europeus, nos grandes palcos do futebol europeu. Como madeirense, acho que o Ronaldo fez aquilo que devia fazer na sua carreira, protegendo-se a si próprio, a sua família, e espero também que ajude a Madeira. E o seu Marítimo está em risco de descer divisão? Esqueci-me de dizer esse voto inicialmente. Um dos votos que eu faço este ano é que o Marítimo regresse à cabeceira do futebol português, que é de onde merece estar. Muito obrigado, bom fim de semana. Obrigado, bom ano. eu. Muito obrigado. Bom ano.